Vamos falar rapidamente com a Mariana Janjacomo nos Estados Unidos, porque, bom, o alerta agora é oficial. O Departamento de Justiça afirmou taxativamente que a polícia de Minneapolis usa força excessiva e discrimina pessoas negras. A declaração é resultado de uma investigação de 2 anos que nasce com o assassinato brutal sob asfixia do George Floyd. Ele foi morto por policiais. A gente vai falar com a Mariana Janjacomo. Mari, atestado oficial, racismo na polícia dos Estados Unidos. A partir daí, além do diagnóstico, o que a gente pode esperar para que isso mude? Pois é, Dani, a gente espera, né, que com isso vindo à tona haja mudanças, a gente veja mudanças estruturais nos departamentos de polícia, que é isso que o procurador-geral aqui dos Estados Unidos disse ao divulgar esse relatório, um relatório com informações extremamente preocupantes, alarmantes, Dani. Esse relatório mostra, então, vários problemas sistêmicos dentro da polícia aqui dos Estados Unidos, mais especificamente do Departamento de Polícia de Minneapolis, né, onde aconteceu o caso de George Floyd, a morte de George Floyd, e uma combinação de fatores, então problemas sistêmicos que levaram a essa morte, dentre eles a discriminação racial, o uso excessivo de força e a falta de punição para policiais. Eu separei aqui alguns trechos desse relatório, olha, que diz que o Departamento de Polícia de Minneapolis tem usado por anos táticas e armas contra pessoas que cometeram ofensas que não são graves ou até mesmo não chegaram a cometer ofensa nenhuma. E aí a polícia mesmo assim usou essa força e essas táticas, armas até, contra essas pessoas. Também, em um determinado trecho, esse relatório diz que o departamento usou força para punir pessoas que enfureceram policiais ou criticaram a polícia. Então, uma violação da primeira emenda da Constituição, que é a que garante liberdade de expressão de protesto aqui nos Estados Unidos, e patrulhou bairros de forma diferente dependendo da composição racial. Então, olha só como realmente entra esse componente do racismo, da discriminação racial. O relatório também mostrou que os policiais em Minneapolis pararam 6 vezes mais pessoas negras do que pessoas brancas. Então, são fatos extremamente chocantes que realmente precisam levar a mudanças, né, Dani? Claro, mudanças para a conduta desses policiais, mudanças ali para a sociedade. Desde que George Floyd morreu, a gente sabe que as polícias em todo o país também implementaram uma série de reformas. Então, lá em Minneapolis, por exemplo, ficou proibido aquele golpe de enforcamento na hora que os policiais fizerem abordagens às pessoas, e também o que eles chamam aqui de no-knock raids, que é quando os policiais entram na casa de pessoas sem bater, sem tocar a campainha. Isso era permitido, passou a não ser mais. Então, há mudanças em andamento, mas ainda é preciso fazer mais, como mostra esse relatório. O relatório foi um trabalho de 2 anos aí de estudos, com mais análise de centenas de vídeos gravados por câmeras nos uniformes dos policiais e entrevistas com os próprios policiais, com líderes comunitários, justamente para entender melhor, mais profundamente a situação e evitar que algo assim aconteça novamente. Dani. Boa, querida. Deixa eu trazer o Lorival Santana para a gente entender exatamente qual é o legado, né, desse relatório. Lori, porque precisa partir do diagnóstico, já é alguma coisa, é corajoso. Quando você tem um Departamento de Justiça dizendo, olha, a polícia do estado tal age com racismo nas suas abordagens, usa força desproporcional e não avalia se o risco alegado é suficiente para garantir que você dispare, por exemplo, uma arma de fogo. Então, o diagnóstico é corajoso. Agora, daí para a ação, qual é a possibilidade, qual é o caminho que tem de se percorrer? Pois é, os Estados Unidos têm 18 mil polícias, né? Tem polícias municipais, de condados, estaduais, quase todas têm esse caráter local. Então, o Departamento de Justiça e o governo federal e o próprio Congresso, eles têm um escopo de ação limitado, mesmo quando existe a vontade política, para influir na conduta das polícias. Então, o que pode, e que em alguns casos tem sido aprovado, tem sido na questão das verbas federais para as polícias que adotam práticas para coibir esses abusos raciais e outros tipos de abuso. Mas, no fim das contas, acaba estando nas mãos de cada condado, de cada município, como lidar com a sua polícia. E essa é uma questão
política, politizada, né? O Partido Republicano, ele tem uma visão mais a favor da polícia, de proteger a polícia, e o Partido Democrata é mais crítico. Mas existe um problema na prática do sistema de justiça, exatamente como acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, que o Ministério Público, os promotores e procuradores são muito dependentes da polícia, porque a polícia é que inicia, que lança as investigações. Há uma colaboração muito estreita entre ambos para se chegar à condenação de algum criminoso. Então, existe no Ministério Público uma certa cultura de complacência para com a polícia. A própria Kamala Harris, que é negra e que é democrata, liberal, progressista e que foi uma procuradora no estado da Califórnia, ela foi acusada disso pela comunidade negra. Então, você vê como é complicado lidar com esses abusos da polícia. Mas como você disse, quer dizer, já é um passo muito importante o Departamento de Justiça fazer um relatório como esse. A investigação vai de 2016 até o verão, ou seja, meados do ano passado. Examina centenas de vídeos de câmeras acopladas às fardas, faz entrevistas, examina boletins de ocorrência. É um estudo bastante amplo. E hoje o secretário de Justiça, que é também procurador-geral, Merrick Garland, disse à família do George Floyd não deveria estar morto. Então, é um reconhecimento do Estado de que isso não pode ser feito. Mas, infelizmente, as atitudes dos governos dependem muito dessas colorações políticas. Assim como existe o movimento Black Lives Matter, né, vidas negras importam, também existe um movimento Blue Lives Matter, vidas azuis, que é a cor da farda dos policiais, importam. E é lógico que ambas as vidas importam, mas esse segundo movimento dá uma conotação de uma criação de uma cultura, ou da manutenção de uma cultura de licença para os policiais. E ainda os policiais, é muito, muito difícil, quase impossível os policiais serem condenados por matarem pessoas negras. E geralmente eles são condenados quando matam pessoas brancas, o que é algo muito raro de acontecer. Mas no caso do George Floyd, sim, houve a condenação e o policial está preso.